Vamos falar aqui do nosso quadro. O assunto é receber agora o Dr. Fernando Ferraz. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Vamos lá. E hoje no quadro Falando em Saúde, eu recebo o Dr. Fernando Ferraz, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Vamos falar sobre doenças da glândula tireoide. É um assunto um tanto quanto delicado e é importante que a gente repercuta o máximo possível para despertar nas pessoas a necessidade de agir preventivamente. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo à Band. Vamos começar explicando para todo mundo aí o que é a glândula tireoide e a função, qual é a importância que ela tem para o ser humano. Boa tarde a todos, é muito prazer que estou aqui novamente para esclarecer um pouco da nossa especialidade para a população, né? Bom, a glândula tireoide é uma glândula extremamente importante, né? Uma glândula endócrina, produtora de hormônio, né? Toda glândula endócrina significa que ela produz hormônio. Então, a nossa glândula tireoide, ela é localizada na região anterior do pescoço, né? Como mostra aí a ilustração, e ela é responsável pela produção de uns hormônios que são extremamente importantes no funcionamento do todo o organismo, né? O metabolismo que a gente chama. Então, tudo no nosso corpo depende do funcionamento correto dessa glândula, desde o cabelo até a unha do pé. Então, daí a importância dessa glândula, né, para a população saber assim de como prevenir, como tratar, né, e como saber quando tem algum problema e procurar um especialista. Doutor, hipotireoidismo e também hipertireoidismo. Qual é a correlação que se tem e de que se trata? Bom, como o nome mesmo já fala, né? Esse prefixo hipo significa que ela funciona pouco. E o hiper é que funciona demais, né? Então, nós, no estado normal, nós vivemos num estado de eutireoidismo. Significa que está normal. Ou seja, o nível de hormônio no nosso corpo está adequado. Quando a gente tem um hipotireoidismo, significa que a glândula está funcionando pouco, produzindo pouco hormônio e vai nos trazer vários sintomas, né? Como, por exemplo, fadiga, cansaço fácil, indisposição, inchaço, cabelos secos, unhas quebradiças, né? São N sintomas que a gente pode ter, né? Mau funcionamento do aparelho digestivo. Ou seja, a glândula mexe com todos os órgãos do corpo, né? E o contrário, quando você tem um hipertireoidismo, você tem exatamente os sintomas opostos, né? Perda de peso, você pode ter tremores, agitação, a pessoa fica pilhada, não é isso? O coração acelerado, nervosismo, choro fácil. Então, todos esses são sintomas de hipertireoidismo, né? Doutor, uma coisa que chama a atenção e é até bom que deixamos bem claro para a audiência, tem alguma coisa relacionada a hematomas criados nessa região ou uma questão de funcionalidade de metabolismo? O senhor falou, às vezes, sobre a questão da compensação de algum tipo de anticorpos que o indivíduo precisa ter, que pode ocasionar a doença. Tem alguma relação a questão de hematomas nessa região, não, né? Não, hematomas não. Hematomas, ele está mais relacionado com problemas vasculares, né? Por exemplo, trauma, um distúrbio de coagulação, né? Hematoma é o quê? É um acúmulo de sangue. Então, não tem muita relação com a tireoide, não. A não ser que você tenha trauma na região anterior do pescoço que causa um sangramento e pode gerar um hematoma, né? Perfeito. E quem está suscetível a ter esse tipo de problema, doutor? A gente, aí, sendo bem abrangente no questionamento, a questão da idade da pessoa, o próprio sexo da pessoa tem alguma relação? Um está mais suscetível do que o outro? Enfim, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da tireoide. Bom, antes de mais nada, é importante que todos saibam que todos nós possuímos a glândula tireoide, né? Porque muitas vezes a gente ouve no consultório, no ambulatório, as pessoas falam, eu estou com tireoide, fulano está com tireoide. Então, todos nós temos a glândula tireoide, a não ser que você nasça com uma agenesia da tireoide, né? Ou uma ectopia, ela pode não estar localizada no pescoço, em algum outro órgão, geralmente na base da língua. E aí, daí, às vezes, ela não funciona bem. Mas, em geral, todos nós temos a glândula tireoide, tá certo? Agora,
Quem pode ter problema na tireoide? Todos nós, desde criança até o idoso. Porém, a faixa etária mais acometida são mulheres em torno de idade adulto jovem, né? Em torno dos 40 anos, por aí, é uma idade muito frequente a ter problemas na tireoide. Daí, o porquê do médico ginecologista incluir nos seus exames de rotina, né, quando a mulher vai ao ginecologista todo ano fazer exames preventivos, os exames da glândula tireoide. Normalmente uma ultrassonografia, né, da glândula e o exame de sangue que vai dosar os hormônios tireoidianos, para daí descobrir problemas. Mas quando você tem algum desses sintomas que eu citei, de hiper ou de hipotireoidismo, ou quando você apresenta aumento nessa região anterior do pescoço, né, região anterior baixa do pescoço, significa que você tem um bócio, né? E o bócio é o quê? É um aumento da glândula tireoide. Então, isso aí são sintomas que você... Exatamente, essa imagem ficou perfeita, né? Isso aí chegou num nível de um bócio já enorme. Então, o ideal é que a gente não atenda o paciente já nessa condição, né? Que ele procure antes para que a gente possa fazer o tratamento adequado, né? Seja ele um tratamento clínico, através de remédios, ou cirúrgico, que é o caso dessa paciente aí, né? Que aí não tem mais como você tratar com remédio, aí só a cirurgia mesmo. Doutor, nódulo na tireoide é o que dá esse avanço que a gente acabou de ver aí na imagem? E tem algum estágio do desenvolvimento desse nódulo que ele ainda é aceitável ou surgiu um nódulo, é o sinal vermelho já ligado? Não, é assim, o ideal é que a gente descubra esses nódulos o mais precocemente possível. Por quê? Porque num percentual não tão alto, aí em torno de 20% a 30% desses nódulos, eles podem desenvolver doença maligna. Então, o ideal é que você descubra esse nódulo bem no comecinho, né? Como eu acabei de falar. O ginecologista pede o exame de triagem, ultrassom. Descobriu o nódulozinho, o que ele faz? Ele encaminha ao cirurgião de cabeça e pescoço ou ao endocrinologista, que é o médico clínico que cuida das doenças clínicas da tireoide, né? E quando não há doença clínica, ela encaminha para nós, o cirurgião de cabeça e pescoço, o próprio endocrinologista, para operar. Agora, não é todo nódulo de tireoide que é cirúrgico, muito pelo contrário, a grande maioria não são. Então, existe uma categoria que a gente precisa de um exame de ultrassom para definir se esse nódulo é cirúrgico ou não, entendeu? Mas, uma vez descoberto, a gente vai sempre fazer o acompanhamento desse nódulo. Porque por mais que ele possa não ser cirúrgico naquele primeiro momento, com a evolução, né, com o passar do tempo, ele pode se tornar ser. Então, daí a importância dos exames de prevenção. Doutor, se tem casos na família de pessoas que já teve doenças na glândula tireoide, isso é um sinal de que é importante a gente ficar mais atento ou necessariamente não tem nenhum tipo de ligação também, de proximidade? Ótima pergunta. É exatamente o fator mais importante de problema na tireoide é a hereditariedade. Então, se você tem algum caso na família de aumento da glândula, de hipertireoidismo, ou de hipotireoidismo, ou de nódulo na tireoide, então, muito provavelmente, as pessoas da sua família vão ter também. O fator principal é a hereditariedade para todas as doenças da glândula tireoide, seja doenças benignas, clínicas, tratadas com remédio ou doenças cirúrgicas, né? E qual é a ação preventiva mais comum que pode ser tomada, doutor? Em geral, como eu falei, essas doenças da glândula tireoide, na grande maioria das vezes, acometem as mulheres na idade ali entre 30 e 40 anos. Pode aparecer antes, pode aparecer depois, pode. Mas, em geral, mulher acima de 40 anos, é ideal que ela vá ao ginecologista e, se ele não pedir, que ela solicite, que ele o faça, né? Um exame de ultrassom da glândula tireoide e a dosagem do hormônio tireoidiano. Perfeito, agora, doutor. Se já toma, então já vai direto no especialista. Perfeito. Doutor Fernando Ferraz, cirurgião de cabeça e pescoço, mais um dos grandes profissionais do Complexo Hospitalar Central, que gentilmente toda semana estão aqui conosco, tocando em determinados assuntos para despertar a importância das ações preventivas e também os cuidados que devem ser tomados e os avanços da medicina. Grande abraço, doutor. Muito boa tarde. Obrigado pela vinda.
Eu que agradeço, estamos à disposição. E a gente aqui sempre também muito grato por essa aula que é dada para todos nós aqui, uma consulta aberta ao público que acompanha a Band em todo o estado. É o nosso quadro Falando em Saúde.